Cada minuto investido no estudo do Sermão do Monte paga grandes benefícios. É um texto tão rico que qualquer pessoa que chega com humildade para compreender a mensagem deste texto de Mateus capítulos 5, 6 e 7, com certeza vai reconhecer o benefício na própria vida de aproximar-se mais do próprio Senhor. Quando falamos sobre as bem-aventuranças, observamos que existem várias perspectivas apresentadas aqui, que algumas dessas mensagens que encontramos em Mateus 5, do versículo 3 ao 12, falam sobre a perspectiva de olhar para si, de reconhecer a nossa realidade espiritual diante do nosso Criador. Também encontramos outras perspectivas, olhando para os outros, e os outros olhando para o cidadão do reino. Nesta mensagem, eu quero frisar essa primeira perspectiva, olhando para si e para Deus, reconhecendo a nossa realidade espiritual quando chegamos na presença de Deus. Vamos começar em Mateus capítulo 5, versículo 3, onde ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humildes de espírito, aqui ele não trata de condição financeira, e muito menos de posição social. A frase usada aqui, humildes de espírito, em outras traduções, às vezes aparece com frases como os pobres de espírito, ou os que têm um coração de pobre, os que sabem que são espiritualmente pobres. E expressões assim, que nós encontramos comparando várias traduções bíblicas, ajudam para esclarecer o significado. Lucas também usa um contraste que talvez também esclarece um pouco mais para nós. Lucas 6, versículo 20, ele disse: bem-aventurados vós, os pobres. E no versículo 24, mas ai de vós, os ricos. Talvez a nossa tendência seria de pensar sobre a condição financeira. Mas o fato é que Jesus está olhando muito mais para a questão de pobreza de espírito, ou riqueza de espírito. Alguém que reconhece que não oferece nada para Deus, em contraste com aquela pessoa arrogante que se acha importante até diante de Deus. Ai de vós, os ricos, bem-aventurados, os pobres de espírito. Nós precisamos reconhecer a nossa própria pobreza espiritual. A palavra grega usada em Mateus 5, versículo 3, também é traduzida em outros lugares com outras palavras, como mendigo, Lucas 16, versículo 20, ou pobre, Lucas capítulo 21, versículo 3. A ideia desta palavra é de uma pessoa muito pobre, indigente, uma pessoa reduzida à posição de mendigo, que precisa estender a mão, baixar a cabeça e pedir para sobreviver. Essa palavra vem de um verbo que significa agachar-se ou esconder-se de medo ou de vergonha. E assim mostra para nós a ideia de alguém que reconhece a sua própria pobreza diante de Deus. Esta pessoa jamais vai se levantar diante de Deus em orgulho e autoimportância. Ela se prostra diante do Senhor em vergonha, pois não tem nada a oferecer ao Rei. Bem-aventurados os humildes de espírito. A segunda expressão usada nesta mesma categoria de olhar no espelho para ver a nossa realidade espiritual. Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar é lamentar, prantear, aquele choro que vem do íntimo, de um sofrimento, de uma angústia. E neste caso, ele não está falando de sofrimento qualquer, mas chorar por causa da sua própria pobreza espiritual. É difícil o homem entender isso, porque nós muitas vezes buscamos a felicidade e temos dificuldade em compreender que a tristeza é necessária para alcançar a felicidade. E não é tristeza qualquer ou tristeza imposta pelas circunstâncias da vida. Aprendemos coisas das tristezas inevitáveis da vida, como diz Salmo 119.
Foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Ou Eclesiastes 7, versículo 2 a 4, onde ele fala sobre as lições que nós aprendemos no sofrimento de perder alguém especial na nossa vida. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Sabemos que muitas pessoas muito preferem uma festa do que passar no velório. Mas quando nós passamos por tristezas e sofrimento, isso nos ajuda e dá oportunidade para crescimento. Mas quando ele fala aqui, bem-aventurados os que choram, ele não está falando sobre o sofrimento imposto pela circunstância na nossa vida. Não está falando sobre sofrimento inevitável nesta vida. Ele trata aqui de sofrimento, de tristeza que nós escolhemos, que até em um sentido nós buscamos. Porque a tristeza por causa dos nossos próprios pecados. Quando uma pessoa humilde de coração reconhece a sua pobreza espiritual, que está na posição de indigente, mendigo, assim vai sentir a tristeza e vai lamentar e prantear. É a tristeza segundo Deus que nos leva ao conforto que Ele oferece pela graça. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, Paulo disse: porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Mas a tristeza do mundo produz morte. É a tristeza segundo Deus que Jesus descreve quando ele diz: bem-aventurados os que choram. A terceira característica daqueles que olham bem para si mesmo diante de Deus é de desejar a justiça. Os que têm fome e sede de justiça. Mateus 5, versículo 6 diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Fome aqui descreve um fome intenso, de estar faminto, de sentir fome. A mesma palavra foi usada para descrever a fome de Jesus em Mateus capítulo 4. Se você abrir em Mateus 4, vai perceber que esse momento foi um dos momentos em que Jesus sofria mesmo, porque diz, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Talvez fome não é a palavra adequada para isso. Já imaginou 40 dias sem comer? Uma pessoa assim estaria totalmente faminta. E assim, aqui ele descreve alguém que tem fome espiritual, totalmente faminto, desejando ser farto. Salmo 63, versículo 1, descreve a mesma ideia. O salmista diz: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Ele não descreve com essas palavras alguém que pode, de vez em quando, pegar a Bíblia, olhar para alguma coisa, ler 1 ou 2 versículos, ou ler por alguns minutos, e guardar de novo e esquecer. Ele descreve alguém que busca ansiosamente, que tem fome insaciável, desejando o genuíno leite da palavra de Deus. Quando ele fala aqui de fome e sede de justiça, nós entendemos a palavra justiça em vários sentidos. Justiça pode significar ser justificado para ter comunhão com Deus, perdão. E com certeza, o Sermão do Monte trata disso. No capítulo 6, versículo 12, ele disse: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O perdão que nós desejamos de Deus, com certeza, é uma boa parte do que buscamos. Romanos 3, versículo 24, Paulo também falou sobre esse perdão.
sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós buscamos perdão. O segundo sentido de justiça, que também faz parte da mensagem do Sermão do Monte, é de viver uma vida transformada pelo poder do Evangelho. Mateus 5, versículo 20, Jesus disse: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E Pedro fala sobre a mesma ideia quando ele escreve na primeira epístola dele, 1 Pedro capítulo 1, começando no versículo 15, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Uma vida transformada pelo Evangelho. E assim, temos, como servos de Deus, devemos ter fome e sede da justiça. E mais uma expressão usada para descrever aquela pessoa que chega ao reino desejando de fato ser cidadão do reino de Cristo. Os limpos de coração. Estamos saindo um pouco da sequência das palavras de Jesus para organizar esses pensamentos conforme as atitudes e perspectivas apresentadas. No capítulo 5, versículo 8, ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpo significa livre de mistura impura, sem mancha, imaculado. Algumas traduções usam a palavra puro, puros de coração. Mas quando ele fala aqui de puros de coração, será que ele está descrevendo aqui uma pureza de perfeição moral? Que para entrar no reino de Cristo, para estar no reino de Cristo, nós temos que ser perfeitamente puros por nossa própria justiça? É claro que não. Mesmo depois de nos tornar cristãos e nos dedicar a Cristo, 1 João capítulo 1 diz que a pessoa que diz que não tem pecado nenhum é mentirosa. Não é nesse sentido. Será que ele fala aqui da pureza de uma pessoa já justificada e perdoada? Como já comentamos, falando sobre fome e sede de justiça, devemos buscar e desejar o perdão. Mas nesse momento da mensagem, parece improvável que seria o sentido dos limpos de coração. Quando olhamos para esta palavra, ele descreve uma qualidade que precisamos quando chegamos a Deus. Como também humildes de espírito, chorando, reconhecendo o nosso pecado. Agora, qual seria a ideia de ser limpos ou puros de coração? A ideia de puros aqui é de um coração sincero. Podemos usar a palavra singeleza, ou seja, um coração que tem um único propósito na vida. O único propósito é de chegar a Deus. Os olhos bons de um servo que ama a um só Senhor. Ele vai comentar no capítulo 6 desta mensagem, versículo 22 em diante, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Aqui ele fala da singeleza de coração, de alguém que focaliza um só propósito na vida: estar com Deus, chegar a Deus. E ele termina dizendo: não podeis servir a Deus e as riquezas. Quem tem um coração puro e limpo, sincero, procura uma só coisa na vida. Este coração é o bom e reto coração que recebe a palavra. Lucas 8, versículo 15, explicando a parábola do semeador. Jesus disse: a quem caiu na boa terra
são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Bom e reto coração. Aqui ele fala da pessoa que limpa o coração, tirando todas as lealdades divididas, todas as confusões dos homens. Não é uma pessoa dividida que tenta andar em dois caminhos ao mesmo tempo, mas uma pessoa com foco em uma só coisa. Sabemos que quando a pessoa fica dividida, que ela não consegue nem ficar em pé. Se você, por algum exemplo, se você alguma vez andou de algum barquinho pequeno, se você colocar um pé no barco, enquanto o outro pé ainda fica na beira de uma represa, um lago, um rio, sem ninguém segurando a barca, ou segurando o barco, o que acontece? Com um pé no barco e um pé no chão, e ninguém segurando o barco, você vai cair. Você não consegue ficar nos dois. E assim o homem dividido que tenta ficar em dois reinos, um pé no reino de Cristo, outro pé ainda no mundo, o que acontece? Não consegue ficar nem de um lado nem do outro. Cai. Tiago capítulo 1, versículo 7 e 8, ele disse: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Está dividido. Está tentando andar em dois caminhos ao mesmo tempo e simplesmente não consegue. Tiago 4, versículo 8. Agora vamos ver melhor essa ideia de um coração limpo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Um coração limpo é um coração focalizado exclusivamente em Deus. E assim o salmista disse, Salmo 24, versículo 3, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolorosamente. Ele descreve alguém que tem na vida um único propósito. E quando nós olhamos para essas bem-aventuranças que descrevem a nossa atitude em relação a nós mesmos, precisamos ser humildes de coração. Precisamos chorar por causa do nosso próprio pecado. Precisamos desejar ardentemente a justiça de Deus. E precisamos de corações puros, limpos, sinceros, que têm um único propósito na vida: estar com Deus.